Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha amiga Nutri, Thelma Chope, e ela vai ajudar a gente hoje a responder algumas dúvidas que muita gente me pergunta, mas eu trouxe aqui uma pessoa bem mais indicada do que eu para ajudar. Então vamos lá, Thelma, bem-vinda. Obrigada Ah, pela ajuda. obrigada, Sâmia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e poder tirar algumas dúvidas aí que podem surgir aí no meio do caminho para quem procura emagrecimento, Sim, tá? surgem bastante dúvidas. Isso, então. Eu também trabalho com emagrecimento já há algum tempo, né? Com nutrição esportiva também. Então, eu acredito que eu vou poder ajudar vocês um pouquinho aí nas dúvidas. Sim, tenho Mas vamos lá. certeza. Então vamos lá. Thelma, vou começar com uma pergunta clássica. O peso na balança é importante? Olha, eu gosto de brincar sempre que em nutrição tudo depende, né? Claro, o peso na balança, ele é importante em alguns aspectos, tá? Ele é importante para se mensurar se você está eliminando peso ou não. Mas não é só isso. É importante que você fique atento nas suas medidas também. Calma que eu vou explicar por que que isso pode acontecer. O que que acontece? A pessoa, quando ela começa a eliminar peso, começa a fazer uma atividade física, por exemplo, ela começa a eliminar peso, certo? Só que muitas vezes na balança pode ocorrer de ela não perceber que ela perdeu peso. Por quê? Quando a pessoa começa a fazer atividade física, ela ganha músculo. E o músculo, ele pesa muito mais que a gordura. Então, é importante que a pessoa fique atenta não só na balança. Por isso que eu falei que a balança ela é importante em alguns aspectos e em outros não. Se ela ficar atenta só na balança, ela pode perder essa noção. Ela pode achar, poxa, eu comecei a fazer atividade física e engordei. Acontece isso. Às vezes no meu consultório mesmo eu recebo pessoas falando isso. Mas aí, ela fala assim, eu engordei, mas a minha calça está mais larga. As pessoas estão falando que eu emagreci. Como assim? E na balança eu engordei. É porque é justamente isso. Porque a gordura, você perde gordura e ganha músculo. Né? Então, o seu corpo perde medidas. Então, é importante que você não fique só atento na balança. É importante que você fique atento também nas suas medidas. Uhum. Eu vou até deixar uma imagem aqui depois, que para mim me ajudou muito quando eu estava com essa dúvida também, que é assim, ele compara 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa magra, né? A Que um diferença quilo é de grande. gordura é assim e 1 quilo de massa magra é assim, Isso mesmo, isso né? mesmo. Que Então, é a gordura importante. ocupa mais espaço. Então, o conselho você está querendo perder peso, é você olhar a balança, sim, que é Uhum. um bom parâmetro, mas também ficar atento às medidas, para você não ficar frustrada, porque se você ficar ligado só na balança, você pode achar, mas eu não estou emagrecendo, pode ficar frustrado e até desistir da caminhada. Né? Uhum. Então, é importante importante olhar os dois Tá. lados. E até quem tiver oportunidade para fazer a avaliação, né? No próprio consultório da nutricionista ou com o educador físico, que tem E, aquelas as pinças, né? Que mede também. o adipômetro. Adipômetro, isso. Isso. Tá. E qual dica você daria para quem quer emagrecer e não sabe por onde começar? Não sabe o que comer? Bom, essa pergunta eu vou responder de uma maneira simples. Comece pelo básico, tá? Até porque eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas sabem o que fazer ou não fazer. Né? Então, você sabe que você não deve tomar refrigerante, você sabe que não deve comer doce. Né? Então, a maioria das Uhum. pessoas sabe o que é isso. Então, comece pelo básico. Comece a buscar alimentos naturais. Refrigerante é natural? Não, então tira fora. Bolo tem muito açúcar, alimentos que têm muito açúcar.
Então, comece a buscar alimentos que não são muito processados. Porque o comer saudável, ele é o mais simples possível, né? Por exemplo, se você vai na prateleira e o alimento tem um monte de ingrediente, então ele não é simples, né? Aquele Então, monte de código, né? Aqueles nomes que a gente nunca ouviu falar desse tamanho. Exatamente. Então, eu falo assim, começa pelos básicos. Com você comer verduras e legumes, carne, né? Para quem come carne, eu sei que tem gente que não come, mas enfim, que é proteína, uma proteína boa, ovos, alimentos integrais. Então, dê prioridade a esses alimentos. Verduras, legumes, frutas, carnes mais magras, né? Então, assim, você vai no mercado, entra pela parte de produtos naturais primeiro. Verduras, legumes, tudo isso aí, com certeza, não vai fazer mal para a sua saúde, muito pelo contrário. Vai ajudar no emagrecimento e vai fazer muito bem. E agora, para eu emagrecer, eu tenho que comer só um pouquinho? Olha, a quantidade, eu falo assim sempre para os meus clientes, use um bom senso. Use o bom senso. É outra coisa que eu falo, a maioria das pessoas sabe quando está exagerando. Esse é um ponto. O outro ponto é que comer um pouquinho, para mim, pode ser diferente do que para você, né, Sâmia? Então, o seu pouquinho pode ser muito para mim e o meu pouquinho pode ser muito para você, ou pouco para você, enfim, né? É importante que a gente se alimente adequadamente. Claro que existe, no consultório a gente faz essa avaliação, né? Que se chama taxa de metabolismo basal. Né? Então, essa taxa de metabolismo basal, ela se refere à energia que você gasta para você viver, para funcionar seus órgãos, para o coração bater, sangue correr nas veias, enfim, né? E as pessoas que costumam consumir menos que essa taxa de metabolismo, que é individual, tá? A sua é diferente da minha e assim consecutivamente, né? Cada uma pode ser parecido, mas são diferentes, né? E muda com a idade também, né? Muda com a idade, é uma tabelinha que a gente usa para a gente ter uma noção do que qual energia seu corpo gasta para viver, literalmente. E se você a longo prazo começa a consumir, eu falo a longo prazo, tá? Menos que essa taxa de metabolismo, vamos supor que a sua taxa seja 1.500 calorias, né? Vamos supor que você, a longo prazo, você consuma sempre menos de 1.500 calorias, existe sim a possibilidade de seu corpo começar a armazenar gordura. Então, dificulta. Aí o tiro sai pela culatra. Exatamente. Aí dificulta o emagrecimento. Por quê? O seu corpo, ele vai entender que você está passando por uma zona, como zona de perigo. Como se você estivesse doente, alguma coisa assim. Então, ele começa a armazenar energia para quando essa energia for consumida. E aí, a maneira mais fácil que o corpo acha de captar essa energia é gordura. Então, estoca como gordura no corpo. Estoca gordura, entendeu? Então, comer pouquinho é muito relativo, tá? Claro que cada pessoa tem uma necessidade, então fica muito difícil a gente falar, olha, coma pouquinho. É uma coisa muito vaga, né? Uma coisa muito difícil. Volto a repetir, o bom senso. Use o bom senso. Evite, não é o comer pouco ou comer muito. Você tem que evitar alimentos industrializados, alimentos muito processados, alimentos que tenham muito açúcar. Esse sim. Isso aí vai fazer diferença. Ou comer pouco ou comer muito, que você pode comer pouco, mas comer 2 brigadeiros em vez de 5. Né? Você está comendo pouco, mas você não está comendo certo. Você está ingerindo caloria vazia. Porque brigadeiro é doce, açúcar puro, né? Então, não nutre, né? Não dá nada de calorias substância. Vazias, né? Isso, exatamente. Sim. Então, porque tem muita gente que acha que para emagrecer tem que passar fome. Eu vou então só comer 2 folhas de alface e meio filé de frango.
Aí ela pode aguentar isso por um período, mas isso não vai sustentar. Essa é a questão. Se você quer emagrecer e se manter magro, principalmente, né? Sim. Essa é a questão. Então, você tem que aprender a fazer escolhas no seu dia a dia, né? É claro que existem estratégias que a gente pode usar para acelerar o emagrecimento. Só que a estratégia é diferente, porque ela tem começo, meio e fim. Então, você faz aquela estratégia por um período e depois você insere outras coisas para que o emagrecimento seja permanente. Agora, se você ficar a vida para sempre. Agora, você ficar a vida toda se privando, vou comer pouquinho, chega uma hora que você vai literalmente chutar o balde e vai comer o que não deve e vai desistir mesmo. Isso aí tem o efeito rebote, né? É. E isso me leva para a próxima pergunta, que é: qual dieta é melhor? A gente vê na internet dieta Atkins, Paleo, low carb, high fat, ou 1000 dietas. Qual que é melhor? Olha, a melhor dieta é aquela que se adequa à sua vida. Então, não adianta eu falar, você vai fazer a dieta Paleo, por exemplo, né? E que se não está adequada à tua vida. Então, você tem que... A dieta boa é a dieta que você se sente bem, a dieta que você consegue fazer. Por exemplo, se fala muito em jejum intermitente, tá? Tem gente que não consegue ficar sem comer muitas horas. Até por causa do trabalho, por causa de uma série de coisas, né? Ela se privar do alimento. Você imagina por exemplo, um trabalhador braçal fazer um jejum intermitente? Né, um pedreiro, vamos dizer assim, que ele carrega saco de cimento, sobe, desce, ele trabalha 8 horas por dia se movimentando. Você imaginou ele ficar aí 8 horas sem comer? 12 horas? Né? Com certeza ele vai desmaiar no meio do caminho, ele não vai produzir, ele não vai conseguir produzir como deveria. Então, a dieta boa é a dieta que é feita para você, a dieta individual. Que é a que tem o seu nome, né? O que ela se sente bem. Porque não existe alimento ruim e não existe alimento bom. O que existe é a hora inadequada que você consome aquele alimento e a quantidade que você consome aquele alimento. Né? Volto a brincar com a história do brigadeiro. Se você comer um brigadeiro, eventualmente, num aniversário, ou sei lá, uma vez por mês, 2 brigadeiros, isso não vai fazer diferença na dieta. Agora, se você comer, como eu já tive cliente que não sabia por que não emagrecia, e conversando com ela, eu descobri que ela comia todo dia 10 brigadeiros, que ela ia na padaria e comia 10 brigadeiros, aí não dá, né? Aí fica difícil, né? Você comer todo dia 10 brigadeiros. Então, novamente, o bom senso tem que ser levado em conta também. Sim. Você falou que depende também do horário que a gente come. E a questão de comer carbo à noite? Então, comer carbo à noite também é uma coisa... O que seria um carbo inadequado à noite? Você pegar um prato de lasanha daqueles com 50 queijos, um monte de coisa, né? Aquela lasanha bem assim, né? Bem exagerada mesmo, né? Claro que isso aí não seria adequado para você comer antes de deitar. Um exemplo, né? Tá. A última refeição grande, ela deve ser feita entre 2 a 3 horas antes de você ir dormir. E voltando à história do carboidrato, né? Então, esse carboidrato exagerado, que seria o carboidrato refinado, pães, bolos, isso aí realmente não seria adequado você consumir à noite. Porque à noite seu corpo vai entrar em repouso, você vai gastar menos energia. Então, essa hora, você não precisa desse tipo de alimento. Mas o carboidrato mais complexo, né, que seria o carboidrato de baixo índice glicêmico, que seriam os legumes, as verduras, uma sopa,
Então, à noite, se você fizer uma refeição, a sua última refeição, o jantar, né? Vamos dizer o jantar, com uma boa proteína, uma proteína de boa qualidade, que seria uma carne mais magra, até a carne branca à noite, ela é menos calórica, né? É interessante. E verduras e legumes. E evitar massas, pães, essas coisas realmente à noite não é um bom horário para ser consumido. Certo, tá. E a questão de comer de 3 em 3 horas, é verdade que emagrece? Então, volto àquela questão de novo. Depende. Depende. Eu sei que existem estudos aí hoje que já comprovam que o comer de 3 em 3 horas não emagrece. Mas a questão é não emagrecer ou emagrecer. Não é essa, a questão não é essa. O comer de 3 em 3 horas vai funcionar dependendo da pessoa, tá? Por exemplo, se eu pego uma pessoa que ela está muito acima do peso, né? E ela faz uma refeição por dia e come um monte, porque a hora que ela faz aquela refeição, ela está morta de fome, então ela vai comer até o pé da mesa. Uhum. Então, o Vai que comer até o reboco da parede. Exatamente. Então, aí sim, é interessante que ela se alimente de 3 em 3 horas. Por quê? Ela vai educar o organismo dela a receber esse alimento de 3 em 3 horas. Tá? Agora tem uma outra questão também. A pessoa que belisca o tempo todo. Aí ela acaba de almoçar, daqui a pouco ela vai comer um docinho. Daqui a pouco ela vai comer um biscoitinho. Então, aí é interessante também que se estipule para que ela coma de 3 em 3 horas. Uhum. Agora tem o outro lado da moeda. A pessoa que tem muita gente que às vezes comer de 3 em 3 horas, ela fica ansiosa. Esperando, olhando Exato. no relógio, né? Ai, que horas vai chegar a hora de eu comer de novo? Isso, exatamente. Então, cada pessoa, ela vai agir de um jeito de 3 em 3 horas. Então, não existe uma regra. Né? Quando eu recebo o cliente no meu consultório, tudo isso é analisado. Né? E eu quero que você que está me ouvindo, aí reflita sobre isso. Você precisa realmente comer de 3 em 3 horas? Essa aqui é a questão. Uhum. Você realmente precisa comer de 3 em 3 horas? Você está com fome? Você sentiu um roncar no estômago? Porque a fome e a vontade de comer é diferente. Sim. Se você comeu, fez o almoço e dali uma hora você, quero comer alguma coisa, você pode ter certeza que isso não é fome. Isso é vontade de comer. Já na própria fala a gente já revela isso. Eu quero comer. Eu tô com vontade de comer. É porque Exatamente. é uma vontade, não é porque o meu corpo está precisando ser alimentado naquele momento. Então, nessa questão de comer em 3 em 3 horas, é justamente isso. Você fez um almoço legal, comeu o arroz, o feijão, um pedaço de carne, legumes e verduras, você fez uma refeição bacana. Aí você presta atenção. Poxa, fez 3 horas, realmente eu tô com fome? Não tô com fome? Qual que é a questão? Então, é o autoconhecimento, né? A autoanálise. Isso, você prestar atenção se você tá realmente com fome. Ou se você precisa realmente comer. Então, essa questão de comer em 3 horas tem sido levantada justamente por isso. Por isso que tem sido levantado. Por isso que estudiosos estão aí buscando entender isso. Né? Por causa desse posicionamento das pessoas. Então, bom senso. Tá, não tem a regra, né? A coma de 3 em 3 horas. Porque cada pessoa vai agir de uma maneira, entendeu? Entendi. Thelma, eu faço tudo certinho de segunda a sexta. De sábado e domingo eu posso comer o que eu quiser? Olha, eu não concordo com essa linha. Eu sei que tem alguns colegas meus que trabalham com essa linha, né? Tem que ter o dia do lixo, você pode fazer tudo certinho e um dia você pode comer o que você quiser. Eu não concordo muito com isso,
porque isso pode gerar uma ansiedade na pessoa, tá? Por exemplo, deixa eu explicar para vocês direitinho. Por exemplo, você tem aquela vontade, você passou num lugar e viu que tinha uma torta de morango maravilhosa que você ama, né? Então você olha aquela torta e fala, eu vou esperar o dia do lixo e vou vir aqui, vou me esbaldar, né? Com essa torta. Então, quando você já pensa nisso, você já pensa, bom, vou me esbaldar, o seu cérebro já entende de comer 2, 3 pedaços ou até mais, né? Porque você está num dia do lixo, que você vai poder comer o que você quiser. Esse dia pode, né? Enfim. Agora, se você não tem esse dia do lixo e você entende que você pode comer tudo com moderação, que você pode, sim, experimentar todo o alimento que você deseja, o seu cérebro já age de maneira diferente. Então, você passa em frente à padaria e vê essa torta. Você fala, puxa vida, eu estou diante de uma oportunidade. Então, eu vou comer um pedacinho, vou experimentar a torta. Essa torta aparece só uma vez por ano, enfim. Então, você vai lá, você vai ter a consciência que você vai comer um pedaço, vai experimentar e pronto, vai embora, acabou. Agora, se você esperar o dia do lixo, como dizem por aí, né, para comer aquela torta, a hora que você estiver diante dessa torta, olha, você pode ter certeza que você vai querer comer a torta inteira. Porque no dia seguinte, você não vai estar mais no dia do lixo. Sim. Né? Então... eu falo até por experiência própria, para mim não deu certo. Porque eu já tentei fazer desse jeito, e aí eu deixava para comer tudo no sábado e no domingo. Então eu passava de segunda a sexta, nossa, olhando para as coisas, não, sábado eu vou poder, então eu vou comer brigadeiro, fazia a lista de coisas que eu ia comer. Isso, olha, outra coisa. Passava mal, perdia tudo o progresso que eu tinha tido durante a semana e era muito difícil voltar depois. Sim. Né, chegava segunda-feira, eu tinha me esbaldado no final de semana, era muito difícil voltar. Às vezes eu emendava, assim, ficava um dia do lixo sem fim. E o dia do lixo também, ele tem uma outra questão que você acabou de falar aí. O dia do lixo, você acaba não, entre aspas, jacando com um alimento. Você faz uma lista de coisas que você quer comer. E aí, não é só o brigadeiro, não é só o pedaço de torta, não é só o pedaço de bolo. Aí começa a batata frita, o bolo. Aí você passa um final de semana inteiro comendo um monte de coisa que se você comesse no meio da semana, por algum motivo, não vai fazer tanto estrago. Tá? E tem até a questão da Jaque, da amiga Jaque. Já que eu comi 3 pedaços de torta de morango com brigadeiro, então eu vou comer sorvete. Já que eu comi sorvete, vou comer coxinha. Já que eu comi coxinha, vou beber cerveja. E aí, já que eu fiz tudo errado no sábado, então eu vou fazer domingo também. É isso mesmo, isso mesmo. E depois que a gente faz um dia, né, de orgia, vamos dizer assim, né, de orgia alimentar, com certeza você vai demorar aí uns 2, 3 dias ou mais para você entrar nos eixos, principalmente para o teu organismo entender que ele tem que voltar a emagrecer. E aí só você já perde, sei lá, vários dias. Uma continha simples. Tem gente que começa o final de semana, né? Começa esses dias do lixo, né? O final de semana, na sexta-feira à noite. Deu sexta-feira, 8 horas da noite e começou. Isso, vamos fazer uma continha simples aí. Então, são 3 dias. Então, é sexta, sábado e domingo. São 3 dias. Né? Uhum. O mês tem quantas semanas? 4 semanas. Multiplique 3 por 4. 12. 12 dias. Então, quase a metade do mês você não faz dieta. Olha que bom fazer essa conta. Eu que sou economista, nunca tinha feito a conta desse jeito. Não é? Não é verdade? Para pra pensar. Aí, no meio desses 12 dias,
Aí tem no meio da semana que foi aniversário de um colega na empresa, você comeu, ah, não, foi aniversário. Aí você teve um dia que você viu aquela refeição que você fazia tempo que você não fazia, ah, vou comer. Aquele doce, ou enfim, alguma coisa que você sentiu vontade de comer, você comeu. Então, se você for pôr na ponta do lápis, você acaba fazendo dieta uma vez por mês, uma vez por semana. Você dá 5 passos para frente e 7 para trás. Exatamente. Então, assim, se você for pensar em final de semana, 3 vezes, 3 dias, sexta, sábado e domingo, já são 12 dias fora aí que você não faz dieta. Aí, como que você vai emagrecer? Fica difícil, né? Fica bem difícil. E agora, o último ponto. Quando eu busco comer melhor, alimentos naturais, o que é importante eu olhar? Tudo, alimento natural, o nome já diz, é natural. Eu sempre gosto de falar, coma o que apodrece. Aí você vai falar, como assim, Thelma? Como assim, Nutri, comer o que apodrece? Credo, eca, né? Porque o que apodrece é natural, tá? Alimentos industrializados, eles têm sim que ter um monte de conservante para ter tempo de prateleira. Isso é natural, a indústria precisa ganhar dinheiro e ela precisa colocar um produto que dure na prateleira. E nem sempre esses conservantes, eles são adequados para a nossa saúde se consumido em grande quantidade. Então, busque alimentos naturais, alimentos que estragam, literalmente. Aquela história que eu falei com vocês do milho, né? Alimentos que estragam. Então, assim, se você... ouvi uma vez uma pessoa contando que a mulher, você sabe como é que é, né, Sami? A gente tem um monte de bolsa, né? E ama trocar bolsa, né? E essa historinha é a seguinte. Essa pessoa tinha esses bolinhos que a gente compra... eu não vou falar marca, mas assim, esses bolinhos que a gente compra industrializado. E ela pôs dentro da bolsa para comer depois e trocou a bolsa. E a bolsa ficou lá no armário durante muito tempo. Quando ela foi pegar essa bolsa de novo, ela abriu, ela viu que o bolinho estava lá e, para surpresa dela, o bolo estava intacto. Então, resumo da ópera, nem bicho come, né? Então, assim, não embolorou, não estragou. Então, quer dizer, e nem deu formiga, não deu bicho nenhum. Então, quer dizer, nem bicho come alimentos excessivamente processados, né? Então, para não ter erro, comida de verdade, né? Comida de verdade. Entra no mercado, entra pela parte de alimentos naturais, olha o rótulo. O rótulo também é importante, olha o número de ingredientes, tá? E se no rótulo tiver escrito que é fit, pode? Então, nem sempre. O importante é você olhar o ingrediente. Porque, por exemplo, um chocolate, vamos pelo chocolate. O chocolate diet, por exemplo. Ele pode ser, ele pode não ter açúcar, mas tem um monte de gordura. Então, se o objetivo é o emagrecimento, o chocolate diet não é uma boa opção. Vai trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. Então, é importante que você olhe o rótulo. Por exemplo, um iogurte, o que o iogurte tem que ter? Ele tem que ter leite, soro, coalho, né? Porque às vezes usa algum tipo de fermento, né? Fermento não, algum tipo de coisa para coalhar o leite, né? Então, só isso. Mas se você pegar esses iogurtes que tem aí de sabor, ele tem uma lista enorme de ingredientes. Eu já vi iogurte com farinha. Tem farinha, tem espessante, tem aromatizante, tem um monte de coisa. Outra coisa que é interessante vocês olharem é os ingredientes desses sucos de caixinha. O suco é de abacaxi, mas se você olhar lá, tem maçã, tem laranja, tem um monte de coisa. E talvez tenha só o aroma de abacaxi, né? Exatamente. Então, dá uma olhada também. A lista de ingredientes
para quem busca uma alimentação adequada, uma alimentação melhor, é interessante que seja conferido. Uhum. Eu falo que aqui vale o ditado, não julgue o livro pela capa. É mais É a ou menos. mesma coisa, né? O rótulo tá lá que é fit, é light, é integral, e aí no ingrediente tem farinha de trigo. Os pães integrais são campeões só que ele tem farinha integral, mas ele não é integral. Uhum. O Não é primeiro 100%. porque o rótulo ele tem que ser olhado da seguinte maneira: o primeiro ingrediente é o que tem mais no alimento. O segundo é o que tem menos, o terceiro, e assim consecutivamente. Olha, Tá? que informação legal, né? Não isso não é claro, né? A gente vê a lista de ingredientes, mas Então, assim, se você for olhar na maioria dos pães integrais, vamos falar do pão integral. A maioria dos pães integrais começa com farinha enriquecida com ácido fólico e ferro. Aí você olha aquilo, você fala, nossa, esse pão nossa, show de bola! Né? É isso que eu precisava. Só que essa farinha enriquecida com ácido fólico e ferro é a farinha branca. Né? E normalmente esses pães integrais começam com essa farinha. Eu sei que hoje já no mercado já existem muitos pães integrais realmente. Então, o pão integral ele tem que começar com farinha de trigo integral. Ele tem que começar com fibras de aveia, enfim. O primeiro ingrediente é o que tem mais, tá? Então, fique atento a isso. Então, na dúvida do rótulo, melhor ler a lista de ingredientes. Isso mesmo. Beleza. E tem mais alguma dica que você deixaria para quem está querendo emagrecer? Olha, para quem está querendo emagrecer, vale a regrinha básica. Busque alimentos naturais, busque fazer atividade física e o bom senso, como eu disse, né? Eu garanto que se você for olhar, né? Se vocês forem olhar tudo que vocês já aprenderam até aqui, vocês sabem exatamente o que fazer. Não precisa eu falar. Então, preste atenção. O que você quer realmente? Se você quer realmente emagrecer, então faça exatamente o que você escuta as pessoas falarem. Evitar doces, refrigerantes, frituras, fazer atividade física. Então, todos nós sabemos o que fazer, então coloque em prática. Fazer o básico que não tem erro. Isso mesmo. Né? Então tá certo. Thelma, muito obrigada por você ter dedicado esse tempo aqui pra gente. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Tá, pessoal, qualquer dúvida eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Aí vocês me escrevem que eu passo para a Thelma e a gente volta com a resposta para vocês. Certo? Um grande beijo para vocês. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Sâmia? Obrigada, Thelma. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.